E o terceiro, aquele que não é deixado de lado, que não é esquecido, é a dívida que você tem com alguma pessoa. Por isso, se você cometeu um erro com relação a alguém, se apresse, né, em compensar. Seja devolvendo a ele o que lhe é de direito, seja pedindo perdão a ele. E se você não tiver como ter acesso a essa pessoa, né, e for alguma coisa material, faça uma caridade na intenção de que a recompensa dessa caridade chegue até aquela pessoa. Né? Quem sabe assim você minimiza o efeito dessa dívida que você tem. E o arrependimento, irmãos, ela deve ser por cada erro que você comete, seja um erro pequeno ou um erro grande. E só a título de conhecimento, os erros grandes, considerados pecados grandes, são todos aqueles que foram mencionados no Alcorão, né? Todos aqueles pecados, né, que Deus instituiu uma punição ainda nessa vida, são considerados pecados grandes. E a relação do ser humano com o pecado, né, pode fazer com que um pecado pequeno se transforme num pecado grande também. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. Cuidado com o menosprezo dos pequenos pecados, porque eles vão se juntando na pessoa, né, até fazer com que ela seja destruída, né, seja totalmente perdida. Então você menosprezar um pecado, né, torna ele um pecado grande. E você praticar o pecado pequeno com insistência, né, sem dar importância a ele, também leva a um pecado grande. É como, vamos pegar um exemplo dessa vida. Deus está acima de qualquer exemplo, mas vamos só para ficar mais claro. Você tem um filho, você está educando essa criança, e você tem um objeto valioso, um vaso de cristal. Você chega para ele toda hora: não toca nesse vidro senão vai quebrar, não toca nesse vidro senão vai quebrar, não toca nesse vidro senão vai quebrar. E aquela criança vai, aquele seu filho, não vamos dizer criança, já passou da idade de criança, já está na idade do discernimento, tocou, quebrou aquele vaso. Aí você vai chamar a atenção dele: poxa, eu já não falei para você não quebrar, não tocar naquele vaso que ia acabar quebrando? Aí ele olha para você: ah, é só um vaso, está reclamando comigo por causa de um vaso que eu quebrei? Essa atitude dele não faz com que você se sinta ainda mais revoltado com ele? Por quê? Não pelo vaso em si, mas pelo menosprezo da atitude dele, né? Ele cometeu um erro e menosprezou aquele erro. O fato de você menosprezar um erro faz com que esse erro, né, se engrandeça, fique maior ainda. Então, é importante que o muçulmano, né, ele tenha sempre essa consciência. A todo momento, cometeu um erro, pedir o perdão de Deus do Altíssimo, tratar de limpar o seu interior, limpar o seu coração. E como eu falei, né, o pedido de perdão, ele se dá tanto dos pecados pequenos como dos pecados grandes, né? Mas não só disso. Os nossos antepassados costumavam pedir perdão, inclusive, né, quando praticavam a adoração a Deus Altíssimo. Vocês vão se perguntar: ué, a pessoa está adorando a Deus Altíssimo e vai implorar o perdão dele? Sim. Imagina, você está fazendo a oração, né, e durante a oração, né, você não deu o verdadeiro valor que ela tinha. Você começou, né, a pensar em uma série de outras coisas que não o seu propósito ali, né? Então os sábios, né, os antepassados, o que eles faziam? Né? Eles imploravam o perdão de Deus por essa falha cometida durante a adoração. E isso foi ensinado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Qual foi o ensinamento que o profeta sallallahu alaihi wa sallam deixou? Você acabou de fazer a oração, qual é a primeira coisa que você fala? Astaghfirullah al-azim 3 vezes. Peço perdão de Deus o Altíssimo 3 vezes. Por que você pede perdão de Deus logo de imediato ao terminar a oração? É justamente para poder apagar, né, esses erros que você comete durante a oração, né, essa falta de concentração, né, essa falta de valorização de repente daquela adoração naquele momento. E eu disse, né, que o menosprezar o pecado pequeno faz dele um pecado grande. E é importante a gente diferenciar o menosprezar o pecado pequeno, né, da escorregada que normalmente o ser humano tende a dar. Então vamos supor, eu tomei a decisão, né, não vou mais cometer tal pecado. Fui sincero na minha tomada de decisão. E por algum motivo eu escorreguei e voltei a cometer esse pecado, mas enxergando ele como um erro, como um pecado, né, eu não estou enquadrado nessa pessoa que menospreza o pecado. Para essa pessoa que cometeu pelo deslize, fica o chamado de Deus Altíssimo: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
diga aos meus servos que se excederam contra si mesmos, praticando os pecados: não se desesperem da misericórdia de Deus, pois Deus perdoa todos os pecados, porque Ele é o perdoador, o misericordioso. Então essa busca pela limpeza interior, ela deve ser uma constante na vida do ser humano. Veio num relato que Deus o Altíssimo, ele diz o seguinte: meu servo, você purificou, né, a sua parte externa, né, onde as pessoas olham para você durante toda a sua vida. Por acaso, por que você não utilizou uma hora para purificar o local para onde eu olho, que é o seu interior? Né? Todo mundo se preocupa, ele acorda cedo, de manhã, o que ele faz? Lava o rosto, toma um banho, se penteia, escova os dentes, bota uma roupa bonita, tudo por quê? Porque ele sabe que as pessoas vão estar olhando para ele. Sabe que esse é o ponto que as pessoas olham. E por que você não perde uma hora para purificar, para limpar o local, para embelezar o local para onde Deus olha, que é o coração? Toda vez, né, que o ser humano, ele galga um degrau a mais dentro do caminho da fé, da busca de Deus Altíssimo, né, ele deve olhar para a situação em que ele estava anterior e pedir o perdão de Deus por estar naquela situação anterior. Ele deve olhar, tirar lições do passado, né, pedir o perdão a Deus e aprender para não cometer os erros no futuro. Então fica aqui um chamado para aquelas pessoas que decidiram abrir o convite, né, decidiram se dirigir, né, ao paraíso, para onde você foi convidado por Deus Altíssimo. Comece a se preparar. Quando você é convidado para uma festa, né, o que você faz? Você começa a se preparar para ir para essa festa. Você vê que roupa você tem que vestir, né? Você tem que levar um presente, você começa a procurar um presente, compra um presente. Chegou o dia, você se veste, você se prepara. Então comece a se preparar desde agora. O paraíso está te esperando, o convite foi feito. Agora cabe a você se preparar para chegar até ele. E o preparo se inicia com a purificação. Diz Deus Altíssimo: Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Deus ama aqueles que são constantes no arrependimento a Ele e ama aqueles que se purificam exteriormente. Veja, Ele uniu nessa mesma área, né, um chamado para purificação exterior e para purificação interior. Então esse é o primeiro passo. Lembre-se, irmãos, a morte bate a porta sem avisar. Ela não é aquela questão em que você pode, que te avisa: olha, vou vir em tal dia para que você possa se preparar. Você chegar e fazer um planejamento: bom, vou morrer daqui a 65 anos, então quando eu tiver com os meus 60 anos eu paro de cometer os pecados, me arrependo. Não, peraí, 60 é muito tempo. Tiver com 64 anos, né, eu paro, peço perdão de Deus, me encaminho, aí deixa. Não, 64 é muito tempo também, faltando uns 6 meses. Aí você vai de 6 meses, uma semana, quando você vê, a morte bateu na sua porta e você ri. E agora? Né? Infelizmente, né, muitas pessoas lidam com a morte desse jeito, né, como se ela tivesse sido avisada a ele um momento e ele pudesse ter feito todo um planejamento. Irmãos, lembre-se, a morte não respeita a idade, não respeita sexo, não respeita a classe social. Por isso, nós temos que estar preparados para ela. E o primeiro passo, como eu mencionei, é a purificação interior, através do pedido de perdão a Deus Altíssimo. Então, vamos dar o primeiro passo hoje. De que forma? Resgatando uma sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que se perdeu. Muito poucas das pessoas praticam essa sunna. Depois de fazermos a oração obrigatória, quando formos rezar a oração facultativa, vamos intencionar, junto com a oração facultativa, né, a oração do arrependimento, Sunnat at-Tawbah. Era uma recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Você está arrependido? Faça 2 genuflexões, né, como a sunna do arrependimento. 2 genuflexões normais. E em seguida, terminou, peça perdão a Deus Altíssimo. Peça que Ele te firme os passos na senda reta e que faça que você tenha força suficiente para ultrapassar esse erro que você comete e consiga purificar o seu interior. Então, acabando a oração de sexta-feira, quando for rezar a sunna, aquelas pessoas que abriram o convite e decidiram por uma mudança, né, intencionem junto à oração do arrependimento, a sunna do arrependimento. Inshallah, Deus vai facilitar o caminho para que você consiga o aprimoramento espiritual. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا فوز المستغفرين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.